20 faculdades estão na mira da Polícia Federal por suspeita de fraude para receber recursos do FIES. E você vai ver também. Em salas separadas, generais começam a depor sobre os atos de radicais do dia 8 de janeiro. Ministério da Justiça libera 150 milhões de reais para ampliar rondas e melhorar a segurança nas escolas. Volodymyr Zelensky chama russos de feras após um vídeo de suposta decapitação de prisioneiro ucraniano. E ainda, NASA cria Habitat com impressora 3D para simular a vida em Marte. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira? A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam faculdades por suposta fraude para receber recursos do FIES. A Justiça autorizou o bloqueio de mais de 20 milhões de reais. Vamos conferir. Cerca de 80 agentes da Polícia Federal realizam uma operação contra supostas fraudes praticadas por criminosos usando títulos públicos do Fundo de Financiamento Estudantil, ou FIES. São cumpridos 20 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Há autorização judicial para o bloqueio de mais de 21 milhões de reais dos prejuízos causados à União com as fraudes. Ao todo, 20 faculdades supostamente beneficiadas são alvo da operação. A CGU diz que os valores já apurados pagariam integralmente a formação superior de pelo menos 50 alunos em cursos de 5 anos. De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos no esquema inseriam informações falsas no sistema usado pela União para gerenciar as instituições de ensino veiculadas ao FIES. Esses dados levavam o governo federal a injetar dinheiro em instituições que, na verdade, não cumpriam os requisitos mínimos para essa operação. Há ainda casos em que os suspeitos cadastraram financiamentos estudantis fora do prazo regimental, beneficiando estudantes de modo individual. Segundo as investigações, a fraude envolvia servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, veiculado ao Ministério da Educação, funcionários terceirizados e advogados que representavam as instituições de ensino. E a Polícia Federal está ouvindo o depoimento de militares sobre os ataques de radicais daquele dia 8 de janeiro. A investigação apura suposta participação ou omissão nas depredações das sedes dos 3 poderes. Cerca de 80 militares das Forças Armadas e Gabinete de Segurança Institucional devem prestar depoimentos sobre os atos extremistas do dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que cabe à corte julgar militares eventualmente envolvidos nos atos. Vídeos feitos durante os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília mostram que militares do Exército Brasileiro dificultaram a ação da Polícia Militar do Distrito Federal. O ministro também abriu investigação sobre a participação ou possível omissão de militares da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas nos atos. O Supremo Tribunal Federal também já marcou para a próxima semana o início do julgamento de 100 pessoas denunciadas pelo envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. O julgamento deve acontecer no plenário virtual até o dia 24. Os casos julgados são referentes aos primeiros suspeitos denunciados pela Procuradoria-Geral da República em janeiro e fevereiro, ao participarem da invasão e depredação das sedes dos 3 poderes. Conforme levantamento do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, dos 1.400 presos pelos ataques, 294 permanecem no sistema penitenciário do Distrito Federal. Os demais foram soltos por não representarem mais riscos à sociedade e às investigações. O federal bloqueou o Bolsa Família de 1.200.000 pessoas que moram sozinhas. O mesmo benefício era pago antes para famílias de qualquer tamanho.
O Ministério do Desenvolvimento Social informou que esse grupo vai ter 60 dias para recadastrar as informações e tentar demonstrar que preenche os requisitos para acessar o benefício. O beneficiário vai receber o aviso do bloqueio pelo aplicativo do Cadastro Único e por SMS. O bloqueio foi determinado porque o governo identificou uma explosão de cadastros de famílias unipessoais em 2022. O repasse do Auxílio Brasil era feito independente do número de pessoas na família. E, com isso, houve a suspeita de que boa parte desses novos cartões seja fruto de informações falsas. A suspeita é que o benefício foi multiplicado ao dizerem que cada morador da casa era uma família unipessoal. Quem não atualizar as informações ou comprovar que mora sozinho pode ter o Bolsa Família suspenso de forma definitiva. Mas, se o beneficiário comprovar que compõe uma família de uma pessoa e que tem direito ao benefício, essas parcelas bloqueadas vão ser depositadas de forma retroativa. A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2024, está para ser entregue no Congresso e deverá ter duas versões. Uma seguindo a legislação atual, com o teto dos gastos públicos ainda em vigor, e a outra baseada na proposta de nova regra fiscal. A intenção, segundo a equipe do governo, é convencer o Congresso a aprovar rapidamente o novo modelo, acabando com as incertezas no campo fiscal e gerando mais segurança para investidores retomarem aplicações aqui no país. O futuro da nova âncora fiscal, o processo de aprovação na Câmara e no Senado, é o assunto da nossa entrevista de hoje. Eu chamo agora o professor de Economia, Hugo Garbi, para conversar com a gente. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Olá, Daniela. Obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos. Professor, segundo a ministra Simone Tebet, o projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal só será enviado na segunda-feira, no dia 17, para ela. Os ministérios do Planejamento e da Fazenda devem aproveitar esse final de semana para fazer, então, os ajustes finais no texto. Que ajustes seriam esses na sua avaliação, professor? Olha, de forma geral, quando foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o arcabouço fiscal, no primeiro momento, houve diversas críticas do mercado com relação, principalmente ao teor do plano de arcabouço fiscal, dizendo que ele era muito parecido, muito próximo do que nós tínhamos com o teto de gastos no Brasil. Então, de forma geral, essa remodelação traz uma diferença na receita de tributos, ou seja, o arcabouço fiscal, de forma primária, não trouxe nenhum benefício em termos de redução de tributos. Então, o governo ele deve adequar esses textos. Como é que nós vamos ter incremento de receita? Quais são os setores que vão ser beneficiados ou não? Um texto mais claro, mais amplo, para que o Congresso e o Senado possam aprovar e para que o mercado tenha mais confiança do que nós vamos ter pela frente. Explica para a gente como que funciona a tramitação desse arcabouço fiscal, passo a passo até a sua aprovação. Inclusive, onde a nova proposta deve ter mais resistência, se no Senado ou na Câmara? O passo agora é a aprovação da Câmara, né, dos deputados, e aí pode ser aprovado com alguma sugestão de alteração ou não, e depois pelo Senado. Então, são esses dois principais passos para a aprovação final do novo arcabouço fiscal. Deve ter um pouco mais de resistência na Câmara, porque ali você tem políticos com defesas de setores muito específicos. Então, se você tem uma carga tributária um pouco maior, por exemplo, no setor de agronegócios ou indústria, esses deputados devem defender os seus setores, o seu ambiente político de origem, e isso deve gerar um pouco mais de debate com relação ao arcabouço fiscal. Existe a expectativa, inclusive você comentou na sua primeira resposta, de que, se aprovada, para manter o equilíbrio fiscal, será necessário o governo ter mais receita, o que pode então resultar no aumento dos impostos.
o que o brasileiro tem ouvido e mais teme é que a classe média, os prestadores de serviço e o pequeno empreendedor devem sentir no bolso o reflexo dessa tributação. Qual é a análise do senhor a respeito disso? De forma geral, o arcabouço fiscal ele vai procurar redistribuir os impostos que nós pagamos hoje no Brasil. Então, se a gente analisar a receita total, nós não devamos ter um incremento de receita total, mas o plano do governo ele prevê sim uma maior arrecadação por determinados setores e uma desoneração de outros setores, né? Então, serviços, por exemplo, produtos e serviços deve pagar uma maior carga tributária, desonerando uma classe menos favorecida da população. Esse desequilíbrio, né, é o que vem sendo discutido primariamente com relação ao arcabouço fiscal no Brasil. Tá certo, conversamos com Hugo Garbi, que é professor de economia da Universidade Mackenzie. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Até mais. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já desembarcou em Xangai, na China. O encontro com Xi Jinping deve acontecer na sexta-feira. Nessa quinta, o petista deve ir à posse da ex-presidente Dilma Rousseff no Banco do BRICS. O presidente Lula tem eventos programados na agenda de quinta em Xangai e em Pequim na sexta-feira. Nesta quinta-feira, às 11 horas, ele deve participar da posse da ex-presidente Dilma Rousseff no novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco do BRICS, na sede da instituição em Xangai. Em seguida, o presidente deve fazer uma visita ao Huawei, o gigante de tecnologia, sendo recebido pelo CEO da empresa. E ainda deve se reunir separadamente com outros empresários. O encontro com o líder chinês, Xi Jinping, acontece na sexta, mas nesta quinta-feira, Lula e a primeira-dama Janja devem fazer um novo teste de Covid-19. A exigência chinesa é um procedimento padrão também para políticos de outros países. Em Pequim, a reunião com Xi Jinping começa por volta das 4 da tarde no Grande Palácio do Povo e se estenderá por uma cerimônia de assinaturas de atos e um jantar oferecido pelo líder chinês. O retorno ao Brasil está programado para as 9 horas da manhã de sábado, no horário da China. No retorno ao Brasil, o avião presidencial irá pousar em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para uma visita oficial. O objetivo da parada é estreitar as relações e ampliar o comércio entre os dois países. O Ministério da Justiça liberou 150 milhões de reais para ampliar as rondas e melhorar a segurança nas escolas. Os recursos também vão atender ações a serem implantadas contra os ataques violentos em instituições de ensino. O governo anunciou a liberação de recursos depois do ataque a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, no dia 5 de abril. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo da medida é fortalecer os órgãos de segurança pública para atuar nas escolas, com ações preventivas e patrulhamento, além do monitoramento e investigação de possíveis crimes, incluindo na internet. Pelo edital, o governo vai receber projetos de secretarias de segurança pública de estados e municípios e os recursos vão ser repassados para as propostas de ações de enfrentamento à violência que forem aprovadas. Os órgãos públicos podem enviar propostas para o governo, como a criação ou fortalecimento de patrulhas e rondas escolares, capacitação na prevenção em segurança, ações de prevenção e monitoramento de ameaças e enfrentamento aos crimes cibernéticos, além de ações educativas e culturais com foco em prevenção às violências no ambiente escolar. O resultado dos projetos contemplados devem ser divulgados até o fim de maio. Municípios que tiverem propostas aprovadas pelo Ministério da Justiça vão receber entre 100 mil e 1 milhão de reais. Os estados e o Distrito Federal devem receber de 500 mil a 3 milhões de reais. Os recursos para bancar os projetos virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Veja a seguir, Volodymyr Zelensky chama russos de feras após suposto vídeo de decapitação de prisioneiro. E ainda, NASA cria habitat com impressora 3D para simular a vida em Marte. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Neste ano, o governo federal pretende investir cerca de 50 bilhões de reais em energia renovável. A meta é aumentar as fontes de energia eólica e solar e aproveitar os recursos naturais excedentes. O Brasil vai investir para aumentar o percentual de geração de energia renovável do país. A maior parte desse investimento deve acontecer no Nordeste, com o objetivo de aproveitar o potencial de geração de energia eólica e solar presente na região. E o excedente dessa produção pode ser escoado para os consumidores do Sudeste e do Centro-Oeste do país. 2 leilões também estão programados para este ano. As empresas vencedoras vão executar as obras em um prazo que pode variar de 36 a 72 meses, a depender da complexidade do empreendimento e a obrigação de manter a operação pelo período de 30 anos. Atualmente, a capacidade do sistema elétrico brasileiro é de 211 gigawatts. Esse total considera toda a capacidade acumulada disponível para a geração de eletricidade no Brasil. De acordo com dados da ANEEL, 53% do total de energia oferecida vem de usinas hidrelétricas de grande porte, 24% de termoelétricas e 13% de usinas eólicas. E no destaque internacional, Volodymyr Zelensky afirmou nesta quarta-feira que as feras russas matam com facilidade. Essa fala do presidente da Ucrânia veio após a divulgação nas redes sociais de um vídeo que mostra a suposta decapitação de um prisioneiro de guerra ucraniano. Um vídeo com a suposta decapitação de um prisioneiro de guerra ucraniano provocou grande indignação na Ucrânia e no mundo. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou nesta quarta-feira que as feras russas matavam com facilidade. Já o Kremlin ressaltou que a autenticidade das imagens terríveis deveria ser verificada. Há algo que ninguém no mundo pode ignorar: a facilidade com que essas feras matam. Este vídeo, com a execução de um preso ucraniano, deve ser visto pelo mundo. Este é um vídeo que mostra como a Rússia é, o tipo de criaturas que eles são. Não há pessoas para eles. Um filho, um irmão, marido ou filho de alguém. Este é o vídeo da Rússia tentando fazer disso uma nova arma, um modo de destruir vidas. No vídeo de 1 minuto e 40 segundos, um homem de roupa camuflada bate em uma pessoa de uniforme que grita de dor. A cena termina com a decapitação do prisioneiro. Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev e Moscou trocam acusações sobre crimes de guerra. A NASA está preparando uma viagem de ida e de volta. Adivinha para onde? Para Marte. E olha só, a casa já foi até criada com impressora 3D. Mas vamos entender melhor isso agora, assistindo essa reportagem. À primeira vista parece uma casa comum, com 4 quartos e uma academia. Mas essa, na verdade, é uma moradia criada com uma impressora 3D e pensada para que, a partir de junho, 4 pessoas vivam confinadas nela durante um ano, simulando a vida no planeta Marte. O habitat, chamado Mars Dune Alpha, foi revelado na terça-feira e está localizado nas instalações de pesquisa do Centro Espacial Johnson da NASA em Houston, no Texas. Aqueles que lá residirem vão ajudar na preparação para uma futura missão no planeta vermelho. A NASA deseja medir o desempenho e habilidades cognitivas dos participantes para entender melhor os recursos que devem ser fornecidos durante a ambiciosa jornada. Estamos planejando fazer uma série de 3 missões de um ano para as quais vamos escolher pessoas que vão viver na Mars Dune Alpha. Elas vão morar isoladas aqui durante um ano, realizando atividades similares às que esperamos que realizem na superfície de Marte. A casa de 160 metros quadrados inclui uma fazenda vertical para cultivo de vegetais, uma sala dedicada a procedimentos médicos, uma área de relaxamento e estações de trabalho. Há também uma porta que leva a uma área de simulação do ambiente marciano. No chão de areia vermelha se encontra uma estação meteorológica, uma pequena estufa e uma esteira para atividades físicas, onde os voluntários caminharão suspensos por correias. O habitat foi impresso em 3D. Essa é uma das tecnologias que a NASA considera ter potencial para construir moradias em outros planetas ou na superfície lunar.
Os nomes dos voluntários ainda não foram divulgados, mas não serão astronautas. Os selecionados vão estar sob estresse regularmente, a exemplo de restrições de água e falhas de equipamento. A NASA está preparando uma viagem de ida e volta a Marte, mas ainda faltam vários detalhes. Bill Nelson, administrador da agência, diz que a missão pode ocorrer no final da década de 2030. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até mais!